PT corre o risco de não ter nenhuma capital sob seu comando em 2025. Por isso, Lula quer se envolver mais no segundo turno e tentar eleger a maior quantidade de aliados que ainda estão em alguma disputa. Na próxima semana, o presidente deve reforçar a campanha de Guilherme Boulos, do PSOL, em São Paulo. A ideia é que ambos estejam lado a lado no sábado em algum evento ou carreata. Lula terá ainda a companhia do vice Geraldo Alckmin, que no primeiro turno apoiou a candidata do seu partido, Tabata Amaral, do PSB. A ideia é resgatar a popularidade de Alckmin na capital, oriunda da época em que ele governou o estado. Além de Alckmin, há a expectativa de que o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, também participe. Lula sofreu críticas no primeiro turno por não estar mais próximo de Boulos, que chegou à reta final, desbancando a ultradireita de Pablo Marçal e concorrendo com Ricardo Nunes, do MDB, que tem o apoio do PL de Bolsonaro e, mais ainda, do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Lula também tem como foco conter o avanço da direita no Nordeste, tradicional reduto da esquerda, e embarcou nesta quinta-feira para o Ceará. Na capital Fortaleza, o petista Evandro Leitão disputa a prefeitura contra o bolsonarista André Fernandes, do PL. De lá, Lula vai para Belém, onde fará a campanha para o MDBista Igor Normando contra o delegado Éder Mauro, outro aliado de Bolsonaro. A vitória em Belém tem um peso maior para Lula, já que a cidade vai sediar a 30ª Conferência da ONU para o Clima, a COP30. O presidente também fez vídeos ao lado de Natália Bonavides, que levou a esquerda a disputar um segundo turno em Natal, depois de 28 anos, contra Paulinho Freire, do União Brasil. No Centro-Oeste, em Cuiabá, o PT tem candidato próprio e protagoniza outro embate direto com o PL do candidato Abílio Brunini. A capital do Mato Grosso é mais hostil ao PT e não está certo se Lula abrirá espaço na agenda para apoiar seu candidato por lá. Bom, só queria pedir desculpas porque a gente teve um problema técnico e acabamos rodando a reportagem das eleições e não a reportagem do Supremo, mas depois do intervalo a gente volta no Supremo e vamos seguir aqui a análise sobre as eleições e a participação do Palácio do Planalto nas eleições desse ano do presidente Lula, especificamente nesse segundo turno. Cristiano, bem diretamente, Cristiano, a derrota do Boulos, a eventual, provável derrota do Boulos, será uma derrota do Lula? Olha, Caio, é uma derrota do PT de uma forma geral e também, obviamente, acaba respingando isso no presidente Lula, né? Porque quando a gente olha, Caio, o resultado das eleições do PT, por exemplo, do ponto de vista estadual, e que eles elegeram apenas 250 prefeituras, mais ou menos, maior parte dela está na Bahia, no Piauí e no Ceará, que são estados governados pelo PT. Então, e o PT, veja que foi justamente no Nordeste onde o Lula teve a maior votação, e o partido teve esse desempenho muito fraco nessa eleição municipal, e viu também o PSD crescer bastante, especialmente na Bahia, até um estado governado pelo PT. Então, e quando a gente olha, Caio, para 2026, no governo do estado, o PT não tem grandes alternativas, eventualmente, para concorrer ao governo do estado, vai enfrentar, pode eventualmente até vamos dizer assim, esse nome mais forte da esquerda ser até liderado pela Tabata, já que ela teve, sim, ela saiu maior do que entrou, por exemplo, nessa eleição municipal pela Prefeitura de São Paulo. Agora, Daniel, você não nota, de certa maneira, nesta semana ali, Palácio do Planalto, governo, indo, né? Isso para mim é muito significativo, que amanhã o presidente Lula vai a Fortaleza e vai a Belém, que são candidaturas governistas, né, de esquerda contra adversários bolsonaristas e candidaturas favoritas. E ainda não tem uma previsão certa ainda dele ir, por exemplo, vir aqui até São Paulo ou mesmo a Porto Alegre, onde a eleição é mais difícil. Tem uma dificuldade do presidente Lula, de uma maneira geral, de querer colar a imagem dele a candidaturas derrotadas?
É óbvio, né, Caio, que se você consegue se manter um pouco mais afastado dessas candidaturas, pelo menos não comparecer ali pessoalmente, em comício, fazer campanha ladeando o candidato, você se vincula menos a uma derrota. Me parece que o prejuízo da derrota é muito maior do que o lucro de uma vitória, especialmente quando essa vitória é improvável. Eu ouvi da cúpula do PT e também do governo, de certa forma, que existem três grandes prioridades do ponto de vista do presidente e do partido, do PT, para esse segundo turno. São Paulo, se você for pensar na base aliada do governo, e aí é muito difícil, a gente viu nas pesquisas hoje que um candidato que larga com 55 e outro com 33 é uma eleição que parece muito bem encaminhada. Segunda prioridade, Belo Horizonte, mas que aí é uma eleição em que é muito importante a contenção do que o Palácio do Planalto chama de bolsonarismo. Você tem um candidato bem bolsonarista, que é Bruno Engler, contra um candidato ali do PSD, que é Fouad Noman, e aí Fouad já performou muito bem na pesquisa agora. E a terceira prioridade, que é Fortaleza, que é o PT para valer, porque aí é um duelo clássico entre PT e PL. Nessas três, São Paulo já se tornou muito difícil. Me dá a impressão de que BH e Belém e Fortaleza vão acabar concentrando mais as atenções do Palácio do Planalto, do PT e do governo. Ô Cristiano, você coloca aí a eleição de São Paulo num rol de cruciais para definir 26 ou é muito longe, muito desconectada, realidade local não é realidade nacional? Eu não coloco como condição, vamos dizer assim, determinante para a sucessão presidencial, Caio. Obviamente que ela traz alguns resultados, umas mensagens importantes, ela manda aí recados relevantes, eventualmente alguém pode sair na frente, né? Especialmente, ao que tudo indica, uma candidatura de direita, porque pode controlar tanto o Estado com Tarcísio, quanto a capital, né, maior, com bastante eleitores ali para serem disputados, né? Mas a gente já viu, Caio, por exemplo, o Geraldo Alckmin foi governador de São Paulo, saiu vitorioso, derrotou, e na eleição seguinte ele também não conseguiu vencer a eleição presidencial. O Dória também não conseguiu se viabilizar como candidato. Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo, mas não venceu necessariamente a eleição, não venceu a eleição de 2018. Então, assim, ela é um ponto de partida importante, mas ela, como eu disse, ela não é determinante, né? Ajuda muito os teus aliados na eleição presidencial por causa do peso político, do peso eleitoral que tem, do peso econômico, mas ela não é ela que vai determinar os rumos ali que a gente vai ter da eleição de 2026, até porque, como você disse, tem muito tempo aí ainda pela frente.